um extrato herbáceo, arbustivo, e um extrato arbóreo baixo e um extrato arbóreo alto. A campinarana, ela é composta de várias formações, né, e geralmente num ambiente alagado. Ela é típica do domínio da floresta amazônica. A savana, ela possui um extrato herbáceo e arbustivo. Já a savana estépica, né, ela tem um extrato arbóreo, herbáceo e arbustivo, mas sem predominância de árvores. E o estepe, ele ocorre em regiões planas e tem predominância de ervas. A floresta, então agora eu vou falar um pouco dos tipos de floresta, né? A floresta umbrófila densa, ela é uma floresta com alta pluviosidade, uma temperatura média elevada e com período seco de 0 a 60 dias. Já a floresta umbrófila aberta, ela possui um período seco maior que 60 dias e tem também elementos como cipó, bambus e as sororocas, que são um tipo de banana selvagem, digamos assim. Esse tipo de floresta ela ocorre na transição para a floresta amazônica. A floresta umbrófila mista, também chamada de floresta de araucária, ela possui essa espécie, né, araucária. Aqui a floresta estacional sempre verde, né, ela possui um período seco, né, então as florestas estacionais são aquelas que possuem um período seco, bastante marcante, né. Então a floresta estacional sempre verde, ela possui um período, mesmo no período seco, a floresta apresenta bastante verdor, né. Esse tipo de floresta ocorre no Mato Grosso. A floresta estacional semidecidual, ela tem um período, tem o inverno seco, e durante esse período, esse período seco, de 20 a 50% das árvores perdem as folhas. E já na floresta estacional decidual, mais de 50% das árvores perdem as folhas. Né? Então, aqui só para a gente ter uma noção da quantidade de espécies por cada domínio fitogeográfico, a gente tem que na Mata Atlântica é o local onde são conhecidas mais espécies, né? Mais de quase 20 mil espécies. O Cerrado é o segundo, com cerca de 14 mil espécies, seguido da Amazônia, com 14.500 espécies, e da Caatinga, com 6 mil espécies conhecidas. Esses dados refletem também o nosso esforço de coleta, né? A Mata Atlântica, como ela fica na região onde ocorre o maior povoamento no Brasil, né? As grandes cidades do nosso país estão na região da Mata Atlântica, né? Na costa brasileira, também onde estão os grandes centros de pesquisa. Então, a gente tem um esforço de coleta na Mata Atlântica maior do que na Amazônia, né? Então, isso também reflete no nosso conhecimento sobre a flora. Então, não necessariamente a gente tem mais espécies de plantas na Mata Atlântica no que da Amazônia. E aqui nesse mapa a gente consegue ter uma ideia, né, em termos de porcentagem do nosso conhecimento sobre a diversidade de plantas em cada um dos ambientes, né. A gente, como eu mencionei, na Mata Atlântica a gente tem quase 40% das espécies ocorrendo nesse bioma, seguido, né, pelo Cerrado, depois pela Amazônia. Bom, e qual é a importância também desse nosso conhecimento, levando em consideração as questões de conservação, né? Vocês devem já ter ouvido falar sobre os hotspots de biodiversidade, né? Esses hotspots de biodiversidade são ambientes com altas taxas de endemismo, né? Ou seja, com
são locais onde ocorrem várias espécies que só ocorrem naquela região e em lugar nenhum outro do mundo, e que perderam grande parte da sua vegetação original. No Brasil, a gente tem dois exemplos de hotspots de biodiversidade, a Mata Atlântica e o Cerrado, né? Então, conhecer as espécies que ocorrem nesses dois ambientes, eles são fundamentais, não só em termos de conhecimento científico, mas também em termos de conservação, né? Aqui, só para a gente ter uma noção da predominância, né, desses domínios fitogeográficos no território brasileiro, a gente tem que a Amazônia, ela ocupa quase metade do nosso território, seguido pelo Cerrado, que ocupa cerca de 24% do território brasileiro, depois a Mata Atlântica, com 13%, a Caatinga, com cerca de 10%, né, ocupando 10% do território brasileiro, e o Pampa e o Pantanal, cerca de 2%, ocupando 2% do território do Brasil. Os domínios fitogeográficos, eles estão diretamente relacionados com o clima, né? Na Amazônia, o clima é equatorial úmido, com uma pluviosidade média entre 1.400 a 3.500 milímetros de chuva anual e uma temperatura média elevada, né? Já a Mata Atlântica e o Cerrado, eles estão no clima tropical chuvoso, né? Só que na Mata Atlântica há uma ampla variação climática por conta da amplitude da extensão da ocupação da Mata Atlântica, né, que vai desde o nordeste do Brasil até o sul. Na Mata Atlântica há uma alta pluviosidade também, de 2.000 a 2.500 milímetros de chuva anuais, e a temperatura média de 21 graus Celsius. No Cerrado, há também a pluviosidade média varia entre 1.300 e 1.600 milímetros de chuva, mas as chuvas são concentradas de outubro a março. A Caatinga, ela está num clima tropical semiárido, uma pluviosidade média bem abaixo, né, dos outros domínios fitogeográficos que a gente estudou, né, variando de 500 a 700 milímetros de pluviosidade média anual, e a temperatura também é mais elevada. Os Pampas, ele se encontra num clima subtropical, com uma temperatura média mais baixa, né, de 15 a 18 graus Celsius, e com extremos, né, podendo ter uma mínima de menos 10 graus e chegando a uma máxima de 38 graus. E já o Pantanal, ele está no clima tropical continental e também com uma pluviosidade média de cerca de 1.000 milímetros de chuva anual. Bom, a floresta amazônica, ela, pela classificação do IBGE, ela inclui a floresta ombrófila densa, a floresta ombrófila aberta, a floresta estacional sempre verde e a campinarana. Já numa classificação mais usada, que é a classificação de Resine, nessa classificação, a floresta amazônica é dividida em mata de várzea, mata de terra firme, igapó e campinarana. Nesse esquema, a gente consegue ter uma ideia, né, de como esses diferentes tipos de formações vegetacionais estão associadas aos rios, né? Então a gente vê aqui aí, o igapó é a mata que está sempre submersa, a mata de várzea, ela está nas margens do rio e sofre com as inundações periódicas, e já a mata de terra firme, ela não tem essa variação, né, com as cheias dos rios, né? Também é possível observar que os sedimentos desses diferentes tipos de florestas são diferentes também. Bom, agora falando em mais detalhe de cada uma desses tipos de formações florestais, a gente tem que a mata de várzea, ela sofre, como eu disse, com inundações periódicas, e os componentes florísticos, eles vão ser diferentes dependendo dos tipos de sedimentos que são depositados pelos rios, né? A gente pode ver aqui nessas duas imagens, uma imagem do Rio Negro
e uma imagem do rio Amazonas. Pela cor é possível ver que os rios, eles transportam sedimentos diferentes, que vão ser depositados nas margens dos rios e vão afetar diretamente a composição da flora. A mata de terra firme, ela não sofre com as inundações periódicas, como a gente viu no esquema anterior, né, e ela também tem um sedimento diferente, que não está, então, influenciado pelos sedimentos depositados pelos rios. Né. Na mata de terra firme, é possível observar 4 estratos, né, primeiro com árvores de 30 a 40 metros de altura, depois árvores mais baixas de 5 a 20 metros, arbusto, um extrato arbustivo de 2 a 5 metros e o extrato mais baixo, com ervas e plântulas, né. Na mata de terra firme, a gente tem como exemplo, né, o breu, do qual são extraídos compostos que são utilizados na indústria, né, para pigmentação. Outras plantas que ocorrem na mata de terra firme, a gente tem a Cabralha cangerana, que se chama, né, o cedro cangerana, a Eritrina dominguese, que é uma espécie da família das leguminosas, né, e também a Bertholletia excelsa, que é a castanha, né, castanha do Pará. Outras do extrato herbáceo, temos, por exemplo, a Ruellia puri, que é uma Cantace, o Costus, né, Crustacea, Heliconias, e, por exemplo, a Monstera oblíqua, que é da família das Aráceas. Bom, a floresta de Igapó, ela tem uma drenagem insuficiente, quer dizer que ela está sempre alagada, né? E nessa floresta vão ser encontradas plantas aquáticas, né, como a Vitória régia, né, Vitória amazônica, bromélias, musgos e também essa espécie, o Bombax aquático, que é uma espécie da mesma família do cacau, né, Malvácea. Bom, a campinarana, que é um tipo de formação vegetal típica da floresta amazônica, ela também sofre, ela tem uma baixa drenagem, né, por conta do seu solo arenoso, e ela pode variar desde uma campinarana florestada, arborizada, arbustiva e gramíneo-lenhosa, né, como a gente pode observar aí nesse esquema. Aqui uma imagem da campinarana, né, como a gente pode observar, é um solo arenoso, né, nesse caso com a predominância de bromélias. Na campinarana arborizada, a gente tem essa monilófita, Trichomanes prussiano, e também a clusia, né, da família das clusiáceas. Então, agora a gente vai falar um pouco do cerrado, né. Na classificação do IBGE, o cerrado inclui a savana, a floresta estacional semidecidual e a floresta estacional decidual, né. O cerrado, ele está na região do Planalto Central do Brasil e ocupa cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, né. As altitudes variam desde 300 metros de altitude a 1.600 metros de altitude na Chapada dos Veadeiros, né. E os solos são do tipo latossolos. Então, como eu disse, no cerrado a gente tem 3 tipos de formações vegetacionais: as formações florestais, as formações, aqui nessa imagem, na floresta, as formações savânicas e as formações campestres. Tá? Em relação às formações florestais, são encontradas 2 tipos de formações florestais: as florestas estacionais semideciduais, que nessa imagem do mapa do Brasil tem essa coloração mostarda, né? Então a gente vê aqui do Espírito Santo, São Paulo, até o Mato Grosso do Sul, e as formações e as florestas estacionais deciduais, que na imagem a gente vê ela circundando o Nordeste, né, no Maranhão, Piauí, Bahia
e norte de Minas Gerais, né, nessa coloração amarelo mais intenso, né. As florestas estacionais semideciduais, elas ainda são divididas em mata ciliar e mata de galeria, e as florestas estacionais deciduais em mata seca e cerradão. Então, vamos iniciar primeiro falando das formações florestais do cerrado, né. Então, dentro das florestas estacionais semideciduais, como eu falei, a gente tem a mata ciliar e a mata de galeria. A mata ciliar, ela ocorre próximo aos cursos de água, né? E tem árvores entre 20 e 30 metros de altura. Algumas espécies que chamam atenção, a gente tem a peroba, a aroeira, o angico e a estercúlia xixá, né? Então, aqui na imagem a gente vê o angico e o xixá. Já as matas de galeria, elas são as matas que vão formar corredores fechados ao longo dos rios, né? Então, esses corredores fechados são o que a gente chama de galerias, né? Então, dá para ver nessa imagem, tem duas imagens aqui a gente vê o curso do rio e a vegetação, né, cobrindo o rio, e uma imagem panorâmica, né, de cima a gente vê só as copas das árvores, né? Porque a mata, ela está fechando completamente o curso do rio, né? As árvores também variam entre 20 e 30 metros de altura, e há um grande número de epífitas, como as espécies da família Orquidácea. Nesse tipo de vegetação, a gente vai ter a peroba, a alcote, a nectandra, que é conhecida como canela, o Calophyllum brasiliensis, que é o banandi. Então, aqui a gente também tem o cedro e a jussara, né, que é o Terpe edulis. Dentro das formações florestais, a gente também tem a floresta estacional decidual, que é dividida em mata seca e cerradão, né? A mata seca, ela não está associada a cursos de água. Tem os solos férteis, né, e as árvores, elas variam entre 15 e 25 metros de altura, né. Nessa imagem, a gente pode observar a barriguda, né, a Valinésia arbórea, mas há também o cedro, que eu já mostrei a imagem, o angico também, e o pau d'arco, né, que é da família das bignoniáceas, do gênero Randulanthus. Também é possível encontrar o jequitibá, Cariniana estrelensis. Né? Lá no IBEA, a gente tem um jequitibá lá, e é possível ver esses frutinhos, às vezes, no chão do estacionamento. Também, além dessas espécies que eu comentei, né, a gente tem a esponja tuberosa, da família Anacardiácea, né, que é o umbuzeiro, né, que dá o umbu, e a paineira, também da malvácea, né, Chorizo speciosa. Além da mata seca, outra formação florestal, outra floresta estacional decidual, é o cerradão, que é uma formação florestal com aspecto xeromórfico, quer dizer, xeromórfico está relacionado com características morfológicas associadas a ambientes secos, né? Então, são folhas coriáceas, com árvores com a casca grossa, né? Todas essas características associadas a ambientes mais secos, né? Floristicamente, ela é similar à savana, né? Que é a outra formação vegetacional do cerrado, né? E diferentemente da mata seca, o solo, os solos apresentam baixa fertilidade. Árvores, a gente pode citar as voquísias e as pindaíbas, né, as xilópia aromática. Nos arbustos, a gente tem a Duguessia furfurácea, que eu já vou mostrar imagens dessas plantas, e a Copaífera oblongifolia. Aqui uma foto do pequi, né, carioca brasiliense, que é utilizado na culinária também, principalmente no centro-oeste, até no Ceará, né, que faz o arroz de pequi. Aqui a Copaífera, né, a Copaíba, e a Duguessia furfurácea, que é um arbusto bem comum no cerrado, da família
das anonáceas, né, da família da graviola, da fruta do conde. Bom, no cerrado, né, a gente também tem as formações savânicas, né, como eu comentei anteriormente, e a gente também, nas formações savânicas, a gente tem outras classificações nesse sentido, como o cerrado sentido estrito, né, que apresenta um extrato de árvores e um extrato arbustivo e herbáceo bem definidos, né. No cerrado sentido estrito, as árvores estão distribuídas de forma aleatória, né, então elas não ficam agrupadas. Como características, a gente tem árvores baixas, inclinadas e tortuosas, né, que se ramificam de forma irregular e retorcida. Isso está associado com as queimadas, né, que são periódicas nesse ambiente. Os troncos das árvores também têm a cortiça grossa. As folhas, elas são coriáceas, quer dizer que elas têm o aspecto de couro, né, elas são folhas mais grossas, né, com tecido, anatomicamente elas vão ter mais esclerênquima e outros tecidos, né, anatômicos que dão essa textura a essas folhas. Elas ocorrem em solos ácidos, com deficiência de nutrientes e grande quantidade de alumínio, né. Entre as árvores mais comuns no cerrado sentido estrito, a gente tem o Gonçalo Alves, o Murici, o Pequi, que eu já mostrei, o pau-terra e os ipês, tá? E no extrato arbustivo, a Douglassia furfurácea, que eu mostrei na imagem anterior. Aqui uma imagem, né, do cerrado sentido estrito, algumas acima, né, a foto de algumas espécies arbóreas, arbustivas, como o araticum e o jatobá, né, uma palmeira, como, por exemplo, o coco de campo, Ciagros flexuosa, e também são comuns no cerrado as canelas de ema, né, do gênero Velosa, da família Velosiaceae. Além do cerrado sentido estrito, dentro das formações savânicas, há também o parque de cerrado, palmeiral e a vereda, né. O parque de cerrado, ele é caracterizado por ocorrer, né, tem a presença de árvores agrupadas e elas ocorrem em pequenas elevações do terreno. Essas elevações, elas são chamadas de murundus ou monchões, e elas se formam pelas atividades de cupins, né, a gente pode ver que elas pode variar pode chegar até 1,5 metro de altura e ter um diâmetro de poucos a até 20 metros, né, de diâmetro. O palmeiral, ele é caracterizado pela presença marcante de uma espécie de palmeira arbórea, né, que pode ser a macaúba, o babaçu ou o Ciagros oleracea, né, que aí você chamaria o guerobal, né. Então, quando tem a predominância da macaúba, é o macaubal, e do Ciagros oleracea, é o guerobal. Já a vereda, ela também tem é parecido com o palmeiral, só que ela tem a presença marcante do buriti, que é a Mauricia flexuosa. E também a vereda está associada a terrenos mal drenados, né, que são chamados de brejos. Nas veredas são comuns também espécies herbáceas, né, da família das gramíneas, ciperáceas e da família Eriocaulácea, né, que é a família do capim dourado. Aqui uma imagem do Parque Cerrado, em cima uma vereda, né, como a gente pode ver, ela tem a predominância do buriti nessa palmeira e ocorre em um brejo, né, aqui o fruto do buriti. Já das formações campestres, no cerrado a gente pode encontrar o campo sujo e o campo limpo, né? O campo sujo, ele possui uma predominância de um extrato herbáceo e arbustivo e com alguns arbustos a subarbustos presentes, né? Por isso ele é sujo, porque não é um campo totalmente formado por um extrato herbáceo, né? E o campo limpo, a gente tem uma predominância do extrato herbáceo, com raros arbustos e sem nenhuma árvore, né? Então, a gente tem nas duas imagens
um campo sujo e na outra o campo limpo. Além dessas, a gente também tem os campos rupestres, né, que são, ele tem a predominância também de um extrato herbáceo e arbustivo, com poucas arvoretas, e que ocorrem em afloramentos rochosos, né. Os campos rupestres, eles ocorrem em altitudes elevadas, né, superiores a 900 metros de altitude, e nesse tipo de formação, há pouca disponibilidade de água, né, devido à baixa profundidade do solo, né, porque esses campos ocorrem sobre afloramentos rochosos. Esse tipo de ambiente, ele é bastante rico em endemismos, né, porque ele ocorre de forma disjunta ao longo da cadeia do espinhaço. Então, há muitas espécies que só ocorrem nos campos rupestres, né, ou só ocorrem numa região específica do país. Mas, apesar disso, apesar desses ambientes serem comparados com o território brasileiro, e representam cerca de 1% só do território brasileiro, apresentam um grande número de espécies e também muitas espécies endêmicas desses ambientes, né. Elas têm características xeromórficas, né, com folhas pequenas e coriáceas, né, que está associado à baixa disponibilidade de água, como eu mencionei anteriormente, e aqui algumas famílias que são características desses ambientes, como as asteráceas, bromeliáceas, cactos, né, ciperácea, a Eriocaulace, que eu comentei anteriormente, leguminosa, melastomatácea, orquidácea, velosiácea e xiridácea. Aqui uma foto de um campo rupestre, a gente pode ver aí algumas eriocauláceas, né, que formam uns pomponzinhos brancos, e também algumas velosiáceas, né, que tem, fica difícil de explicar, né, então, bom, a Mata Atlântica, ela inclui várias formações florestais, como a floresta umbrófila densa, floresta estacional semidecidual, floresta estacional decidual, mas também formações salvânicas, né, como a própria savana. Ela é representada por cerca de, na sua maioria, né, 75% por formações florestais, e o restante inclui campos rupestres, caatingas, cerrado, manguezais e restingas, né. Ocupa cerca de 15% do território e vai desde o Rio Grande do Sul até o Piauí, e no interior de Minas Gerais até Goiás. E também apresenta uma ampla variação altitudinal, variando desde o nível do mar até 2.700 metros. Como eu falei anteriormente, o domínio fitogeográfico com o maior número de espécies, né, também por esse, é o ambiente onde é mais coletado também, né. E há aqui, né, uma lista das 10 famílias com maior número de espécies, como as orquidáceas, né, eu coloquei aqui nesse slide 2 exemplos de famílias de epífitas, né, como as orquidáceas, que tem cerca de 1.400 espécies, e bromeliácea, com cerca de 860 espécies na Mata Atlântica. Mas também tem outras famílias, como as leguminosas, né, o Fabácea, o pau-brasil, ele é da Mata Atlântica, que agora é pau-brasilia equinata, as melastomatáceas, né, que são bastante comuns na Serra do Mar, né, a Maracá da Serra, né, que ao longo da Serra do Mar é possível ver essa planta quando está florida, né, ela possui, né, nessa imagem a gente consegue ver, as flores elas variam, né, de cor, desde o branco até a coloração mais lilás, né, dependendo do estágio da floração. Também temos as rubiáceas, né, aqui representado pelo gênero Batiza, as mirtáceas, né, como a pitangueira, que é uma espécie da Mata Atlântica, das palmeiras, o jussara, né, e também nas samambaias a gente tem o samambaio sul, né, que é da família Cyatheaceae. Por lei, a Mata Atlântica, ela inclui esses tipos de formações vegetacionais, né, a lei
da Mata Atlântica, a Lei 11.428 de 2006, determina, né, que a Mata Atlântica ela é composta por todos esses tipos de formações florestais, inclui também o estepe, a savana estépica e as formações pioneiras. E qual é a importância de ter uma lei que vai determinar que tipo de formação florestal é? Para termos de tipo de formações florestais estão no domínio da Mata Atlântica, né? Para termos de conservação, né? Então, a gente sabe exatamente o que é a Mata Atlântica porque está escrito nessa lei. Então, em termos de conservação, né, de políticas públicas para a conservação da Mata Atlântica, que a gente já, como eu mencionei anteriormente, é um hotspot de biodiversidade, fica mais fácil propor leis para a conservação desse domínio fitogeográfico. Então, só para a gente relembrar o que eu falei lá no início da aula, né, a floresta ombrófila densa, ela se estende ao longo do litoral, né, desde o nordeste ao sul, ela tem um clima tropical quente, úmido, sem o período seco marcado, né, com uma temperatura média elevada, e também tem a predominância de árvores de grande a médio porte, lianas e epífitas. Já a floresta umbrófila aberta, ela é composta por árvores mais espaçadas e um extrato arbustivo pouco denso. Ela ocorre em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e em Alagoas. O período seco varia de 2 até 4 meses secos e é possível observar palmeiras, cipós, bambus e as sororocas, que são um tipo de banana selvagem, né? Então aqui a gente tem a floresta umbrófila densa e a floresta umbrófila aberta, né? A gente pode observar que na floresta umbrófila aberta as árvores elas estão mais espaçadas entre si. A floresta umbrófila mista, também a floresta de araucária, né, ela tem uma predominância de uma espécie, araucária angustifolia, ficou um acento aí no nome científico, me perdoem. Ela ocorre no sul, né, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, né, em altitudes entre 500 e 600 metros de altitude, e ocorre uma disjunção, né, ou seja, ela ocorre de forma, ela não ocorre de forma contínua, ocorrendo também essa floresta em São Paulo e em Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira. Ela ocorre num clima úmido, sem período seco, com uma temperatura média baixa, né, de 18 graus Celsius. A floresta estacional semidecidual, ela apresenta, né, como eu comentei anteriormente, ela possui árvores que perdem as folhas, né, são caducifólias, que perdem as folhas durante o período seco, né. Ela é semidecidual porque só uma parte das folhas, das árvores perde a folha, de 20% a 55%, né, do conjunto das árvores. Ela é uma mata de interior, ela ocorre mais no interior do Brasil. Já a floresta estacional decidual, a quantidade de árvores que perdem as folhas durante o período seco é maior, ultrapassando metade do conjunto de árvores, né? E tem, por isso, um período seco mais estendido, né? Que pode variar de 5 a 7 meses. Aqui, uma imagem da floresta estacional semidecidual, a gente consegue observar algumas árvores, né, que perderam as folhas, e aqui a floresta estacional semidecidual, né, em que há um conjunto maior de árvores que perdem as folhas durante o período seco. Também na Mata Atlântica está incluído o estepe, né, que são os campos de altitude, que vão ocorrer numa área já subtropical, que apresenta um período marcado chuvoso e um período marcado seco. As savanas, elas ocorrem em climas variados, podendo ocorrer tanto em climas com um período seco, quanto em climas sem o período seco, e possuem alto teor de alumínio no solo, né, e baixa fertilidade. Já a savana estépica, ela é uma formação que ocorre de forma disjunta novamente no nordeste de Minas Gerais, em Cabo Frio,
e apresenta solos rasos e pedregosos e com espécies com espinhos e plantas suculentas, como as cactáceas, né? E as formações pioneiras vão incluir as restingas e os manguezais. Bom, agora falando da caatinga, né? A caatinga, ela na classificação do IBGE, ela é a savana estépica, e como a gente pode observar, ela ocorre no Nordeste, né? Em quase todo o Nordeste do Brasil, e em Tupi-Guarani, caatinga significa floresta branca, né? Por conta do aspecto da floresta, né? Ela ocorre em solos pedregosos e rasos, e tem uma estação seca que pode variar de 2 a 11 meses, né, sem chuva. Tem algo nessa área, né, que se chama de polígono das secas, né, que está aí, que vai até o norte de Minas, né, a gente pode observar nessa imagem, há anos em que não há chuva, né, por isso foi denominado esse polígono das secas, né. A caatinga, ela é dividida em agreste e sertão, né? O agreste é a faixa que fica entre a Serra do Mar e o interior, né? E tem um regime de chuva de até 1.000 milímetros de pluviosidade ano, né? E a região seca, ela fica mais ao interior, mais a oeste, né? Então, o agreste é mais próximo da costa, né? Que tem influência ainda, tem uma pluviosidade média maior, e o sertão é mais no interior, né? O clima no sertão é o clima semiárido. A caatinga, ela tem a presença de árvores e arbustos, né? Arbustos de baixa estatura, e essas árvores, elas possuem espinhos, folhas pequenas, né, que é a microfilia, e outras características relacionadas ao ambiente seco, né. Bom, as principais espécies arbóreas e arbustivas eu separei por família, né, então na família leguminosa ou fabácea, a gente tem o angico, a imburana de cheiro, a catingueira. Já da família Apocynaceae, a gente tem o pau-pereiro. Das euforbiáceas, a gente tem os marmeleiros e a faveleira. Da família Anacardiácea, que é a família da mangueira, né, a gente tem a aroeira, né, a baraúna. Nas bignoniáceas, a gente tem o pau d'arco. Já nas espécies suculentas, há bromélias e cactos, né, como o xique-xique, Piloceurus guanelei, e o mandacaru. Das espécies que não perdem as folhas, né, que são perennifólias, a gente tem o juazeiro, né, que eu já apresentei para vocês nas aulas anteriores, o icó, e também a carnaúba, né, que ela é bastante comum no Ceará, né, bem fácil de identificar a carnaúba, né, para quem faz uma viagem de carro pelo Ceará, e também a oiticica, né. Da carnaúba se extrai o óleo, né, de carnaúba, que tem várias utilidades. Dentre as espécies que armazenam água, a gente tem o umbu, que eu já falei, né, que ocorre também no cerrado, e a maniçoba, que é do mesmo grupo da mandioca, né. Outros grupos outras espécies que armazenam, que tem órgãos de armazenamento de água, são da família Malvácea, como a barriguda, né, que é a Cavalinésia arbórea, e a paineira, né, que a gente pode observar esses troncos, né, onde há tecidos que armazenam água. Já os pampas, ele ocorre no sul do Brasil, né, na região do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina.
pela classificação do IBGE, é o STEP, né, que pode variar desde o STEP arborizado, o STEP Park, né, que, como eu mencionei no Cerrado, o STEP Park ocorre nessas elevações que estão associadas com as atividades de cupim, e o STEP gramíneo lenhoso, né, então a gente consegue observar aqui, ó, na imagem, a fisionomia desses diferentes tipos de estepe dos pampas. Aqui uma imagem do estepe gramíneo lenhoso, e agora, por último, o Pantanal. O Pantanal, ele, como o Pampa cobre cerca de 2% do território brasileiro, né, pela classificação do IBGE, o Pantanal é uma savana parque, e ocorre no Mato Grosso do Sul, e também no Paraguai e na Bolívia. Aqui a gente pode observar, né, que o Pantanal ele está associado com a bacia do Rio do Alto Paraguai, né, e é uma planície, é uma das maiores planícies alagáveis do mundo, né, então ela é um terreno que, devido à baixa declividade, ao acúmulo, né, de água, e também devido à dificuldade de escoamento da água, forma essas áreas com acúmulo periódico de água, né, porque a divisão entre o período chuvoso, que vai de outubro a abril, e o período seco, que vai de maio a setembro, né, então a gente consegue observar na imagem de cima o aspecto do Pantanal durante o período chuvoso, e na imagem de baixo o aspecto do Pantanal durante o período seco. Em relação à classificação altitudinal das florestas da Mata Atlântica, existe uma fonte mais usada ou mais oficial? Eu vejo muita variação entre os autores. Eu utilizaria essa do IBGE que eu falei, que é do IBGE, o Manual Técnico da Vegetação Brasileira, que eu citei no início no início da aula, né? É isso, Manual Técnico da Vegetação Brasileira, que é de 2012. Né? Agora a pergunta da Isabela. Jennifer, existe algum recurso digital para aproximar os alunos dos diferentes tipos de florestas? Recurso digital eu não conheço, na verdade. Acho que é mais a literatura mesmo, como essas que eu apresentei. Você diz o que? Um aplicativo, alguma coisa desse tipo? Ah, não, acho que não, eu não conheço, pelo menos. Nada de nada. Bom, eu acho que se a gente não tiver mais nenhuma pergunta... a gente recebeu pergunta aqui na plataforma. Como é o processo de escolha de família ou grupo para se trabalhar na sistemática, biogeografia ou florística? Por afinidade, queria saber como pensar em projetos na área. Tá. Eu vou responder primeiro a pergunta da Michele, que é mais rapidinho. Então, a indicação de um livro, o artigo, eu tenho o livro do Rizzini, que é de 1997, que ele faz uma boa caracterização dos tipos, né, de vegetação, e o próprio Manual Técnico da Vegetação Brasileira também faz uma caracterização bem técnica. O livro do Rizzini, ele é mais, mais didático, tá? Como escolher a família, o grupo, né, para se trabalhar, as coisas funcionam assim, na verdade. Primeiro você encontra um orientador, né, que tem uma linha de pesquisa que você goste, né, que, sei lá, você quer estudar florística, aí é algo mais na ecologia vegetal, você quer estudar biogeografia, aí é mais da sistemática, entendeu? Você quer conhecer a família com profundidade, assim, entendeu? Saber identificar a família, e é sistemática também. Então, primeiro você escolhe o orientador, aí o orientador, que ele é
vai ser o pesquisador mais experiente, ele sabe o que está sendo feito, né, na ciência e sabe quais as perguntas que precisam ser respondidas. E aí ele guia você, olha, essa família, ela precisa de mais estudos, eu acho que seria uma família interessante para você iniciar os seus estudos. É assim que funciona na prática, na verdade. Entendeu? Mais uma pergunta. Não sei se a Jennifer já disse isso, mas eu perdi essa parte. Eu gostaria de saber com o que ela trabalha. Ah, eu não falei. Eu vou falar. Então, eu iniciei os meus estudos na graduação com sistemática, né, de sistemática vegetal. Então, eu estudei, meu orientador foi o professor Renato de Melo Silva, né, desde a graduação. Eu iniciei estudando a família das anonáceas. As anonáceas, elas são um grupo de plantas, né, que ocorre geralmente em floresta, né, então ocorre na Mata Atlântica, ocorre na Amazônia, mas ocorre também em outras florestas tropicais ao redor do mundo. Então, eu iniciei meus estudos com na flora de São Paulo, então a gente escolheu um grupinho de estudo, aí eu comecei estudando as anonáceas de São Paulo, aí eu fiz o meu mestrado, fiz o levantamento das espécies de anonácea na reserva da Vale, no Espírito Santo, aí o meu doutorado foi com filogenia e evolução de um grupo de anonácea que ocorre principalmente na Amazônia, mas ocorre na Mata Atlântica também. E agora eu faço meu doutorado, meu pós-doutorado com biogeografia desse mesmo grupo. Então, eu já estudo anonácea já há um tempo, e dentro dessa família, a gente vai se aprofundando em questões que vão desde filogenia, taxonomia básica, né, descrição de novas espécies, a gente já descreveu algumas espécies novas, de biogeografia também, né, para entender os padrões de distribuição dos grupos e relacionar isso com a filogenia e a evolução dos ambientes, né, florestais. Então, é com isso que eu trabalho. Para finalizar, eu vou falar do Projeto Flora do Brasil, né, fazer um breve histórico, né. Na primeira palestra, né, de ontem, eu falei um pouco de como é que surgiu o projeto, né, qual o contexto histórico, né, lembro do Brasil é um signatário lá da Convenção sobre a Biodiversidade, aí falei do desenvolvimento da lista das espécies, né, da flora do Brasil, né, isso começou em 2008, lembra? Que aí teve a reunião no Jardim Botânico, em 2009 foi lançado o sistema online da lista das espécies da flora do Brasil, em 2010 a publicação do catálogo de plantas e fungos do Brasil, e nesse mesmo ano foi iniciado o projeto Reflora, né? Então são 10 anos de projeto Reflora. E o projeto Reflora, né, que é o resgate histórico e herbário virtual para o conhecimento e conservação do Brasil, da flora do Brasil, da flora brasileira, ele é dividido no herbário virtual e na flora do Brasil. Sobre o herbário virtual, eu falei já anteriormente, a gente compreendeu a importância, né, de ter os pesquisadores ou qualquer pessoa do público interessado em ver essas imagens desses espécimes botânicos disponíveis agora de maneira online, né, para vários tipos de estudos, né, estudos de florística, sobre levantamentos, né, da flora de um determinado local, você pode atualmente, pelo herbário virtual, né, do projeto Reflora, facilmente colocando o nome da espécie, analisar um material que um botânico num herbário seria capaz de fazer isso, né. Então, essa ferramenta facilitou muito o nosso conhecimento sobre a biodiversidade no Brasil. E associado a isso, a gente tem o projeto Flora do Brasil, que busca agora dar continuidade ao
projeto iniciado, que era a lista das espécies da flora do Brasil, né? Então, em 2015, já dentro do projeto Reflora, o sistema que abrigava a lista de espécies da flora do Brasil, ele foi transferido para uma nova plataforma, agora a plataforma do Reflora. E foi oficialmente encerrado esse projeto da lista do Brasil, né? Culminando com isso, foram publicados diversos artigos científicos, né? Publicando o levantamento das espécies de cada um desses grupos taxonômicos que compõem a flora do Brasil, como eu comentei, né? Então, foi publicado um artigo sobre as plantas com semente, sobre as licófitas, né, e as monilófitas, né, que as monilófitas são as samambaias, sobre as algas e cianobactérias, sobre os fungos e sobre as briófitas no Brasil. E o projeto Reflora entrou numa nova fase. Nessa nova fase, passou da lista, que é uma listagem das espécies que ocorrem para o Brasil. Então, por exemplo, dentro de uma determinada família, a gente teria o nome das espécies que ocorrem no Brasil associada com um material testemunho, ou seja, uma escicata coletada por uma pessoa, uma escicata depositada num herbário, né, para uma monografia. Então, as monografias, elas são produzidas dentro da sistemática, né, e são trabalhos completos, que possuem descrições, né, morfológicas das famílias, uma descrição do gênero e uma descrição das espécies. Então, por exemplo, a monografia de uma família como leguminosa, né, as fabáceas, ela vai incluir uma descrição de cada um dos gêneros de fabácea que ocorre no Brasil e uma descrição de cada uma das espécies que ocorrem no Brasil. E isso permite que uma pessoa que tiver com um espécime botânico e ela precisar identificar, por meio da flora do Brasil, ela consegue comparar a morfologia que ela tem em mãos com a descrição e também utilizar as chaves de identificação, porque as monografias, elas também trazem essa ferramenta, que são chaves de identificação, permitindo assim, por meio das chaves de identificação, chegar no nome dessa espécie, né? Então, a monografia, ela é muito mais rica do que uma lista de espécies, né? Ela permite que você acesse, de fato, esse conhecimento, tenha a capacidade de chegar numa identificação, né? Além disso, as monografias, elas trazem informações sobre a distribuição geográfica dessa espécie, que é super importante no processo de identificação. Então, se você está na dúvida entre duas espécies e você vê que uma ocorre na Bahia e a outra ocorre em São Paulo, e o espécime que você coletou é de São Paulo, você pode, né, ficar mais confiante do que se trata dessa espécie que ocorre em São Paulo, né. Além disso, se traz informações sobre o hábitat, né, o tipo de formação vegetacional em que essa espécie ocorre. Então, a monografia, ela é um trabalho completo que visa justamente facilitar a melhor compreensão das características morfológicas, de distribuição e inclusive ecológicas, né, sabendo onde essa espécie ocorre para as plantas, né. Então, a transição da lista para a monografia contribuiu ainda mais para o conhecimento da nossa flora. Em 2015, né, foram os pesquisadores interessados submeteram propostas, né. Então, eu participei dessa proposta, como eu comentei lá nas perguntas, me perguntaram com que eu trabalho com a família da graviola, da fruta do conde, né, as anonáceas. Então, eu participei da elaboração da proposta, né, juntamente com outros pesquisadores, não só do Brasil, como de outros países, né, do exterior, e nós nos propusemos dividimos, né, a família é grande, a anonácea tem mais de 280 espécies aqui no Brasil, né, dividimos os gêneros que cada pessoa ia trabalhar para a gente ter, ao longo desses 5 anos, né, que o projeto vai se encerrar
em 2020, e aos poucos elaborando essas descrições, colocando no sistema e finalizando com a chave de identificação quando a autoria do trabalho é atribuída a cada um dos pesquisadores que elaborou a monografia, né? Então, em 2016, foi lançado o sistema, né, da Flora do Brasil 2020, que é o sistema que vocês vão utilizar agora para concluir a nossa atividade, né? E como vocês podem ver, é possível fazer uma busca pela família, né? Então você pode colocar ali as famílias, por um gênero, por uma espécie, inclusive até pelo nome popular, né? A busca ela é mais refinada, aqui na página não dá para, na imagem não dá para ver, mas você pode buscar por domínio fitogeográfico, por estado, por hábitat. É uma busca bastante refinada que é possível fazer. Aqui nessa imagem a gente está vendo a família Pontederiacea, né? Os gêneros e dentro de cada gênero as espécies, né? Então, os que têm uma folhinha ao lado significam que elas já foram, a monografia já está finalizada, então já tem uma descrição, né? Então, em informações a gente tem uma descrição da planta, né, das suas características morfológicas e, né, em relação à forma da folha, às flores, aos frutos. As estatísticas, né, falando quantos, aqui a gente tem, no Pontederiacea, 4 gêneros aceitos, né, 22 espécies, mas em questão de sinônimos, a gente tem 21 gêneros sinônimos e mais de 107 sinônimos, né. Em taxonomia ocorre isso, quando alguém está fazendo uma revisão, né, de tudo que já foi feito naquele grupo, que são chamadas revisões taxonômicas. Às vezes a pessoa se depara com nomes, né, que se referem à mesma espécie, né. Então, o nome que foi publicado primeiro é o nome aceito, né, e os outros nomes que foram publicados depois são sinônimos, né. Então, ocorre muito isso em taxonomia e esses sinônimos são referentes a isso, né. E aqui a gente tem a chave de identificação, né, em que é possível identificar os gêneros, né, da família Pontederiacea e também as espécies. É possível, se você clicar numa espécie, né, como essa daí, Pontederia sagittata, se o responsável pela monografia possui uma imagem, ele pode colocar, né, a imagem de campo para facilitar a identificação, né, de quem se deparar com um espécime dessa família. Há também, aqui já coloquei para a nonácea, né, lembrando, né, que na aula anterior, a gente viu um vídeo, né, em que é exposto que o sistema da Flora do Brasil está integrado com o sistema também que produz os status de conservação das espécies de plantas brasileiras, né. Nesse caso, essa espécie, a ronchuchalba, ela já foi avaliada, e foi avaliada como ameaçada de extinção na categoria criticamente ameaçada, né. Então, essas informações são integradas, né, as informações sobre a taxonomia, né, descrição, a chave de identificação, com a informação também sobre o status de conservação das espécies, e também o sistema está integrado com o herbário virtual, né. No caso aqui a gente tem uma imagem dessa espécie que foi resgatada do herbário virtual. Então, a plataforma do Reflora, ela integra todas essas informações, né, como as informações sobre a distribuição, sobre a morfologia,
sobre o status de conservação e também os espécimes, as imagens dos espécimes disponíveis no herbário virtual. Aqui uma atualização agora, eu peguei esses dados mês passado, só para a gente poder ver a evolução, né, do nosso conhecimento, desde a flora brasiliensis, né, que foram levantadas cerca de 22.700 espécies de plantas, da lista do Brasil, né, foram levantadas 41, cerca de 41 mil espécies de plantas, e nosso conhecimento atual, né, 10 anos depois da lista das espécies da flora do Brasil, em que a gente tem quase 10 mil espécies a mais, né, levantadas, totalizando 49.264 espécies de plantas, algas e fungos. Como mencionado anteriormente, o grupo das angiospermas é o maior, com cerca de 35.700 espécies, seguido pelos fungos, com 5.722, as algas, com cerca de 4.800 espécies, as briófitas, com 1.580 espécies, e as samambaias e licófitas, com cerca de 1.400 espécies. Que para o desenvolvimento desse projeto foram necessárias muitas pessoas, né, totalizando 938 cientistas, 200 instituições em 23 países. Aí eu coloquei esse gráficozinho, essa rede, né, para vocês terem uma noção das pessoas que estão trabalhando nesse projeto e como elas estão associadas umas às outras, né. Eu marquei aqui pessoas que vocês devem conhecer, como o professor Irânio, o professor Renato, e aqui eu, né, fui aluna dele, meu nome, também o professor Paulo Sano, né, que são todos do Instituto de Biociências. Então, tem muitas pessoas envolvidas nesse projeto, porque cada um tem a sua especialidade, cada um estuda um grupo de plantas diferentes, e sem o esforço de todos em conjunto, não é possível a elaboração do projeto tão grande quanto a Flora do Brasil. E agora eu gostaria de abrir para perguntas, quem quiser perguntar alguma coisa, pode ser sobre o que a gente falou hoje, ou sobre o que a gente falou na aula passada, fiquem à vontade. A gente tem uma pergunta aqui da plataforma, que é a seguinte: se eu só pesquisar a espécie nesse site, tem como eu saber gênero, subgênero, família, esse tipo de informação, todos em conjunto? Eu não escutei, pode repetir, por favor? Se eu pesquisar a espécie nesse site, eu acredito que seja o Flora do Brasil, tem como saber gênero, subgênero e família, esses tipos de informações, todas em conjunto? Sim, sim, é possível. Se você não colocar a família, só colocar a espécie, ela, por exemplo, vamos supor, eu vou apresentar aqui para vocês. Vamos supor que eu não saiba qual é a espécie a família do pau-brasil. Eu coloquei aqui pau-brasília, né, no gênero. E ó, tá vendo que ele já se completa, né? Pau-brasília equinata. Aí eu coloco consultar. Aí aparece aqui, ó, família Fabácea, no gênero pau-brasília, espécie pau-brasília equinata. Aí tem como sinônimos, e coloca os sinônimos, ó, o sinônimo que eu falei, Cesalpínia equinata, tá vendo? Nesse caso, o que aconteceu aqui foi uma mudança de gênero, né? Só para lembrar um pouquinho de taxonomia, né? Como eu falei, o gênero Cesalpínia, ele não é monofilético. Então, para tornar Cesalpínia monofilético, foi necessário reclassificar as espécies que estavam incluídas lá. E foi criado um novo gênero, que é esse gênero pau-brasília, né? Foi criado por esses autores aqui, ó. Gagnon, H.C. Lima e G.P. Lewis. Então, quem descreveu originalmente a espécie foi o Lamarck. Ele descreveu ela como pau-brasília equinata. Então, como ocorreu uma mudança
de gênero, você coloca o nome do autor da espécie original, né? No caso, Caesalpinia equinata, entre parênteses, e o nome de quem fez a reclassificação vai acompanhado, entendeu? Então, por isso que tem um nome entre parênteses e o outro fica fora do parênteses, porque aqui indica que essa espécie, ela foi antes pertencente a outro gênero, tá? Ela foi reclassificada. Mas, fora isso, ela tem outros sinônimos, entendeu? Aí, aqui, ó, um pouquinho de taxonomia para vocês também, ó. O basiônimo é a espécie em que ela é o nome que se baseia esse nome, né? Então, como eu falei, Caesalpinia equinata, ela teve que mudar de gênero para Caesalpinia ficar monofilético. Então, esse é o nome base, digamos assim, de pau-brasília equinata. Mas ele tem outros sinônimos, que são sinônimos que têm um tipo nomenclatural diferente, por isso que são sinônimos heterotípicos. No caso, inclui Caesalpinia obliqua e Caesalpinia vicicaria. Tá? E tem uma outra pessoa que também mudou esse nome de gênero antes dele virar pau-brasília equinata. O Spreng colocou a Caesalpinia equinata como Guilandina equinata, né? Então ocorreu a mesma coisa, ele ficou o nome do Lamarck entre parênteses e o Spreng do lado, porque isso quer dizer que houve uma reclassificação do gênero, tá? Então, aí você tem outras informações aqui, além da taxonomia, né? Você tem o porte, né? Uma árvore, um comentário, né? O nome pau-brasília é monoespecífico, tá? Quais são reconhecidas populações, o que quer dizer monoespecífico? Quer dizer que só tem uma espécie nesse gênero. Aí aqui tem a referência de onde ele foi descrito, ó, nessa revista aqui, fala que ela é nativa, é endêmica do Brasil, fala onde ocorre, ó, aqui no mapinha, é possível ver, ó, ocorre desde do Nordeste até aqui o Rio de Janeiro, ó, o nome, ó, aqui os nomes populares, pau-brasil e Ibitapitanga, não conhecia esse nome. E aqui os autores, tá? Aí para você pode pegar essa referência aqui e citar, se precisar citar em algum trabalho científico. Se existe algum site com espécies fósseis. Bom, isso na verdade eu não sei se existe um site com espécies fósseis. O que geralmente acontece, né, que os fósseis eles são utilizados, né, na sistemática, mas geralmente as pessoas veem isso em publicações específicas, né? Eu não sei se tem um site com as espécies fósseis, acho que não, né? Mas eu posso estar enganada. Então você vai achar uma espécie fóssil num artigo científico, a descrição de uma espécie fóssil, mas acho que não deve ter um site que reúna tudo isso, né? Isso seria mais a área da paleontologia, porque a sistemática ela não lida diretamente com as espécies fósseis, né? Essa é a área da paleontologia. Só para finalizar, quem quiser entrar em contato comigo, né? Eu passei meu e-mail lá, vou colocar aqui na conversa. Tinha lá nas aulas, né? Meu e-mail é esse, pode ficar à vontade, quiser obter mais alguma informação ou algo do tipo. Eu fico lá no herbário, né? Não sei quem vocês conhecem lá o edifício sobre as ondas, né? Quando voltar ao normal, né? É lá onde eu trabalho, junto do herbário. Quem quiser também, sei lá, conhecer alguma coisa a respeito do herbário, tiver alguma curiosidade, pode entrar em contato comigo, tá? Fico à disposição. Muito obrigada pelos elogios aí, espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. E eu quero agradecer também a organização. Pessoal, eu queria agradecer, porque sempre foi muito difícil achar nome, todas essas informações sobre as plantas. Aí tem até aplicativo, assim, de você tirar foto, mas é sempre muito complicado aí na graduação, quando você vai fazer algum trabalho e tudo, às vezes por falta de conhecimento, assim,
da gente, sobre o site e tudo, a gente acaba não sabendo. Mas muito obrigada por divulgar. Legal, eu agradeço a participação de vocês, obrigada à organização por ter me convidado. Isso aí. Então, obrigada pela presença de todo mundo que esteve aqui com a gente nesses 2 dias de curso. Obrigada, Jennifer, pela apresentação. Acho que foi bastante enriquecedora todas as informações e as plataformas que você trouxe aqui para a gente. E é isso. A gente se vê por aí em outros cursos da semana. Muito obrigada pela participação de todo mundo, então.